que por causa do testemunho da palavra, foi colocado num caldeirão de óleo fervente para ser morto. Sabe o que aconteceu? Ellen White relata isso assim com uma descrição muito interessante. Ela fala assim: os mesmos que o colocaram no caldeirão de óleo fervente para morrer, o tiraram de lá com vida e foram obrigados a crer no poder de Deus. E o Apocalipse nos manda uma mensagem: acabe com esse preconceito de que o Antigo Testamento é apenas fonte histórica. Não, o Antigo Testamento é bíblico, o Antigo Testamento é doutrinário, o Antigo Testamento é normativo, o Antigo Testamento é palavra de Deus. É por isso que o Apocalipse cita 28 dos 39 livros do Antigo Testamento. Se você vai para o Novo Testamento, o Apocalipse é o livro mais representativo de todo o Novo Testamento. Sabe por quê? Porque a figura central do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E para que ou por que razão existe o Novo Testamento? Todo o Novo Testamento é a revelação de Cristo, da sua igreja e da salvação. E se você vai ao Apocalipse, você vai ver a revelação de Cristo, e você vai ver que se repetem várias vezes as palavras ou os conceitos de igreja, cruz, salvação e segunda vinda. Portanto, todo o Novo Testamento se encontra no livro do Apocalipse. Veja, há uma riqueza que tem que fazer a gente ter uma atração maior por esse livro bíblico. Quem foi o autor do Apocalipse? Ele assume a sua identidade, João, o apóstolo, e há uma polêmica muito grande: quem foi esse João? E quase ninguém gasta mais tempo debatendo esse tema. O João que escreveu o Apocalipse foi o último sobrevivente dos 12 apóstolos. O João que escreveu o Apocalipse foi o discípulo amado que reclinou a cabeça sobre o ombro ou peito de Jesus. O autor do Apocalipse foi aquele que viu a transfiguração. O autor do Apocalipse foi o único que viveu mais tempo entre os 12 apóstolos de Jesus. Não sei se você já parou para pensar nisso. João foi o único apóstolo de Cristo que viu a destruição de Jerusalém. João foi o único apóstolo de Cristo que viu a destruição do templo e que fugiu de Jerusalém para continuar vivo. Os demais ouviram falar da destruição do templo, mas morreram antes. Eles não passaram pelaquela tribulação que não deveria acontecer no sábado, nem no inverno, aquele temor do que viria. Não, João estava lá. João foi aquele homem, e pouca gente ouve sobre isso, que por causa do testemunho da palavra, foi colocado num caldeirão de óleo fervente para ser morto. Sabe o que aconteceu? Ellen White relata isso assim com uma descrição muito interessante. Ela fala assim: os mesmos que o colocaram no caldeirão de óleo fervente para morrer, o tiraram de lá com vida e foram obrigados a crer no poder de Deus. Ela chega a falar mais, ela diz assim: o mesmo Deus que libertou os 3 jovens hebreus da fornalha ardente em Babilônia, tirou João do tonel ou do caldeirão de óleo fervente. Nós falamos dos 3 hebreus e quase não falamos de João. Mas João foi alguém que viveu o mesmo milagre dos 3 jovens hebreus. E depois que tentaram matar João e não conseguiram matá-lo, sabe o que foi feito? Ele foi exilado em Pátimos para ser silenciado. Se a gente não pode matar você, nós temos que silenciar você. E ele foi para Pátimos, isolado, 80 quilômetros adentro no mar Egeu, para ficar lá, para ninguém saber dele. E enquanto o mundo tentava silenciar João, Deus se revelou a ele. E Ellen White diz que enquanto João estava em Pátimos para ser silenciado, Deus falou com ele em Pátimos mais do que falou com ele durante toda a sua vida. Interessante. Enquanto João foi colocado em Pátimos para ser silenciado, Deus lhe deu uma revelação que guiaria o seu povo até o tempo do fim. Não tente silenciar um homem de Deus. Você pode calar o homem, mas nunca a mensagem. Foi isso que aconteceu com João. Agora venha para a Bíblia.
A gente vai para o Apocalipse, é muito interessante a gente dar uma olhada e ampliar o conceito desse livro, que não tem esse medo, esse preconceito, essa fuga que alguns têm da palavra de Deus. Mas quando você vai para o Apocalipse, você vê esse destaque na pessoa de Jesus. E o destaque na pessoa de Jesus cria um pano de fundo para o Apocalipse. Algo que está por trás de tudo aquilo que João vai relatando. Animais, profecias, datas, períodos, vitória, derrota. Por trás de tudo isso está o grande conflito entre Cristo e Satanás, que começou no céu, veio para a terra, atingiu a igreja cristã primitiva, tentou alcançar a Cristo, tenta alcançar o remanescente. Por trás de tudo isso está o grande conflito. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês. Eu já preguei aqui e mencionei esse tema, mas eu acho que esse tema mereceria a gente gastar um pouquinho mais de tempo com ele. Quando você vai para o Apocalipse e você vê esse pano de fundo do grande conflito entre Cristo e Satanás, a minha pergunta para vocês: como é que Cristo é retratado no Apocalipse? Qual é o animal que o Apocalipse usa para falar de Cristo? Não só no Apocalipse, mas em quase toda a Bíblia. Qual é o animal? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é o animal que o Apocalipse usa para expressar o inimigo de Cristo? Esse que está no grande conflito com ele, esse que lá no céu queria o seu lugar, veio para a terra, tentou destruir o seu povo, tentou destruir a Cristo, tentou destruir a igreja cristã primitiva e tenta destruir a igreja remanescente. Qual é o animal pelo qual ele é representado? Dragão. Jesus Cordeiro, Satanás Dragão. Eu pergunto a vocês, essa não é uma batalha desproporcional? É ou não é? Ponha um cordeiro para lutar com um dragão, quem ganha? Quem ganha? Você está com medo de falar? Eu estou perguntando humanamente falando. Pegue dois animais, ponha um na frente do outro, cordeiro de um lado, dragão do outro, quem ganha a batalha? Dragão. Ora, o Apocalipse está pintando um quadro para nós de uma batalha desproporcional. Jesus é um animal perdedor e o inimigo é um monstro ganhador. É uma batalha desproporcional. Agora, sabem qual é a minha alegria? É quando eu vou para a Bíblia e descubro que dragão versus cordeiro não é a única batalha desproporcional que tem na Bíblia. Vá lá para a sua Bíblia, eu não vou ler agora, mas você conhece várias dessas histórias. Quando Davi e Golias ficaram frente a frente, era ou não era uma batalha desproporcional? Era. Quando Elias ficou na frente dos profetas de Baal, era ou não era uma batalha desproporcional? Era. Quando Moisés e Arão, os dois juntos, foram enfrentar a Faraó e todo o império egípcio para libertar o povo de Israel, era ou não era uma batalha desproporcional? Era também. Quando Ezequias, e você talvez não conheça muito dessa história, mas quando Ezequias foi enfrentar o exército assírio, que tinha 185 mil soldados, e eles já estavam derrotados, não tinha como ganhar a batalha, era a batalha de um rei e um pequeno povo, contra um exército da maior potência da terra, com 185 mil soldados, e a Bíblia conta a história, que em uma noite, um anjo do Senhor matou 185 mil soldados do inimigo. É ou não é uma batalha desproporcional? Claro que é. Quando você olha para a igreja cristã primitiva, eles eram 12, depois viraram 70, depois eles foram lá para o cenáculo, onde o Pentecostes ou as línguas de fogo desceram sobre eles, no dia de Pentecoste, eles eram 120, sabem qual era o tamanho do império romano da época, que era o império que dominava o mundo? Mais de 200 milhões de pessoas, eles eram 120, o mundo 200 milhões, era ou não era uma batalha desproporcional? Claro que era. A Bíblia apresenta muitas batalhas desproporcionais. E vou dizer uma coisa a vocês, não foi só no tempo de Cristo, não foi só no tempo do Apocalipse, não foi só no tempo da igreja cristã primitiva. Hoje nós estamos envolvidos em várias batalhas que são desproporcionais, não tem a mínima condição de enfrentar. Eu separei algumas aqui. Por exemplo, vocês já pararam para ver qual é o nosso tamanho
E qual é o tamanho da sociedade que nós temos que, ora alcançar, ora enfrentar? Eu penso no Brasil, para não citar outros exemplos. O Brasil tem, segundo o censo e a estimativa para 2018, 208 para 209 milhões de habitantes. Quase 210 milhões. Vocês sabem quantos nós somos no Brasil? 1.500.000. Minha pergunta, 1.500.000 para alcançar 210 milhões. É ou não é uma batalha desproporcional? Quando eu paro para pensar na nossa missão e no tamanho do nosso desafio, e quando eu paro para pensar nos nossos princípios, eu chego à conclusão de que essa é outra batalha desproporcional. Fale por aí sobre o sábado e experimente dizer no seu trabalho que você não vai aceitar uma promoção porque você é fiel ao dia de sábado e não vai transgredir esse dia por razão nenhuma. Você vira um cordeiro na frente de um dragão. Experimente se levantar até dentro de algumas igrejas, ou experimente se levantar aí fora onde você trabalha, onde você estuda, para dizer que você crê no que a Bíblia ensina sobre família e sexualidade. Levante-se para dizer que você crê num casamento entre homem e mulher, até que a morte os separe, como ensina a Bíblia. É briga de dragão contra cordeiro. Parece que você não tem a mínima chance sequer de defender essas ideias. Levante-se na sua universidade para dizer que você crê em Gênesis capítulo 1. Não como uma teoria, mas como um relato. Teoria é um fato que foi analisado, estudado e conceitualmente é descrito. Relato é um fato que aconteceu e está descrito. E se você levanta por aí para dizer, eu acredito que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º criou o sábado, Deus criou o homem do pó da terra, pela sua palavra o povo vai olhar para você, você está brincando comigo, você está brincando comigo, ninguém mais acredita nisso, só você e a sua igreja, só você e os pastores que controlam a sua mente. Por quê? Porque quando você olha para a cultura da sociedade e para os princípios bíblicos que defendemos, parece uma briga de cordeiro, um dragão. Você não é nada para enfrentar tudo isso. Quando eu paro para olhar a batalha entre a mídia e a religião, minha percepção às vezes é que a mídia vem contra a religião como um rolo compressor. E aí, você gostou do vídeo? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui o final. Eu estou deixando o link completo desse vídeo na descrição. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal para que você não perca nenhum vídeo como esse. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fique com Deus.